Bem-vindo! Está começando mais um programa Está Escrito Adoração, o seu culto do fim de semana no meio dela. Um programa que convida você e sua família a adorarmos juntos e aprendermos um pouco mais sobre o nosso Deus. No programa de hoje temos poesia com Jonas Macedo, uma mensagem musical muito especial com uma cantora que você conhece e, claro, pastor Ivan Saraiva abrindo a palavra de Deus. Eu quero falar com você que está nos assistindo. Você sente o desejo no seu coração de estudar a palavra de Deus? Tem essa vontade de aprender um pouco mais sobre a Bíblia? Pois eu tenho um presente para você, o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Para receber aí na sua casa totalmente grátis, basta enviar um e-mail para a gente. Está escrito @novotempo.org.br. Mas atenção, não esqueça de mandar o seu nome e o seu endereço completo para podermos fazer chegar até você o curso bíblico sem problema nenhum. Está escrito @novotempo.org.br é um e-mail para você pedir e receber aí na sua casa o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Estudar a Bíblia vai fazer a diferença na sua vida. E esse e-mail também você pode entrar em contato conosco para tirar as suas dúvidas, fazer perguntas ou então sugerir qual o tema que você gostaria de ver aqui no Está Escrito Adoração. Escreva pra gente, a sua participação é muito importante. Está escrito @novotempo.org.br. E eu quero agradecer agora as pessoas que estão participando e escrevendo pra gente. Quero mandar um abraço para Aline Meili, de São José dos Campos. Obrigada pela sua participação, Aline. E também o Lúcio Mauro Fernandes. Ele é evangélico e mora em Brasília. Ele assiste a gente através da Sky e ele tem sentido o desejo de estudar e ler mais a Bíblia e está pedindo o estudo bíblico. E também pede oração pra gente. Lúcio, um grande abraço para você. Você vai receber o seu curso bíblico aí na sua casa e nós também na equipe Está Escrito estaremos orando por você. O Júlio Augusto, ele é membro da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba, no Paraná. Ele também nos assiste pela Sky e também vai receber os estudos bíblicos na sua casa também. O José dos Santos Pedroso, de Mogi Guaçu, em São Paulo, ele também está recebendo os estudos bíblicos e ele nos diz aqui que ele está procurando uma igreja adventista, ele não sabe ainda onde tem perto da casa dele, mas ele vai procurar para nos visitar. Muito obrigada, viu, pela sua participação, José. E o Carlos Silva dos Santos, da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, que também nos assiste pela Sky e ele sentiu no seu coração o desejo de ser batizado na igreja adventista. Carlos, a sua decisão é muito importante. Obrigada pela sua participação, por estar assistindo Está Escrito Adoração e eu espero que o Espírito Santo possa abençoar, a Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida. E agora eu quero mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão sintonizados conosco. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua audiência e continue aqui escutando Está Escrito Adoração, que com certeza o tema de hoje vai mudar a sua vida. E agora, antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero convidar você, internauta, a acessar o nosso blog, novotempo.com/está escrito. Se você perdeu algum dos nossos programas ou quer rever, lá estão todos postados. Basta com um clique, você pode assistir quantas vezes você quiser. novotempo.com/está escrito. No programa de hoje, pastor Ivan Saraiva falará sobre Jesus no Antigo Testamento. Você aí na sua casa, já se sentiu sozinho? Já lutou uma guerra, enfrentou uma luta e não tinha ninguém para te ajudar? No programa de hoje você conhecerá um pouco mais e descobrirá a solidão, o período de solidão que Jesus passou. Prepare-se, porque a partir de hoje você nunca mais vai se sentir sozinho. E agora quero convidar a todos para assistir uma linda poesia com Jonas Macedo e logo depois Tatiana Costa nos traz uma linda mensagem musical com a música Milagre. Quando Jesus voltar de novo à terra, não como preso rodeado pela plebe, hão de vê-lo os homens, hão de vê-lo como o Rei do céu.
Cristo virá na sua própria glória, na glória do Pai e na dos santos anjos. Miríades e miríades, milhares de anjos, os belos e triunfantes filhos de Deus, possuindo inexcedível formosura e glória, hão de acompanhá-lo. Então Cristo se assentará no seu trono de glória e diante dele se congregarão todas as nações. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Em lugar de uma coroa de espinhos, uma coroa de glória, uma coroa dentro de outra. Em lugar do velho vestido real de púrpura, trajará vestes do mais puro branco, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra conseguirá branquear. Nas suas vestes e na sua coxa estará escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os que dele zombaram e o feriram, ali estarão. Os príncipes e os sacerdotes contemplarão novamente cada cena do tribunal. Cada circunstância há de aparecer diante deles como que escritas com letras de fogo. Os que rogaram o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos, hão de receber resposta à sua súplica. E em terrível agonia e horror, hão de clamar às montanhas e às rochas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono, porque vindo é o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Davi, no Salmo 24, diz: aqueles que têm mãos limpas e coração puro, estes serão capazes de ficar em pé. De que lado estará você, meu amigo? Clamará às montanhas e às rochas? Ou dirá o que está escrito em Isaías 25:9? Este é o Senhor a quem esperávamos. Este é o nosso Deus, a quem tanto aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e nos rejubilaremos. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir em caminhos de perdição. Andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. É
tens feito em mim. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Bom, obrigado, Tatiana, que Deus continue abençoando o seu ministério. Obrigado por ter vindo aqui ao Está Escrito Adoração. Mais uma vez, você fez a diferença. Obrigado. E obrigado a você que está conosco, acompanhando já há algumas semanas. A gente está feliz porque todas as semanas temos esse encontro marcado. Está Escrito Adoração. Que você já sabe, é o seu culto de final de semana no meio dela. Juntos nós estamos adorando o nome de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus na nossa vida. E olha, existem algumas coisas que eu gostaria de, antes da mensagem de hoje, falar com você. Muita gente, muitas pessoas têm entrado em contato conosco dos mais diferentes modos. Nós queremos agradecer a participação, o carinho, tanta gente orando por esse ministério. E é claro, todos nós ficamos muito contentes e felizes e a gente sempre ora por vocês também. Estamos nos esforçando para responder a cada um de vocês. Mas é muito importante para nós quando você dá o seu testemunho, quando você nos escreve, quando você nos liga e você vai partilhando um pouquinho da sua vida, buscando assim essa interação tão gostosa, tão especial com a TV Novo Tempo e também com o Está Escrito Adoração. Bom, nós vamos agora fazer uma oração, porque vamos começar o estudo da Palavra de Deus. E esse é um momento muito sério, muito importante, porque embora existam pessoas assistindo essa mensagem em todos os cantinhos do Brasil, em alguns lugares fora do Brasil, nós precisamos nos unificar na Palavra de Deus, para que Jesus fale de fato ao seu coração. Você conhece os seus problemas, as suas lutas, as suas angústias, os seus pesares. E talvez o seu sofrimento, a sua angústia, o seu pesar sejam completamente diferentes da pessoa que está talvez aí no mesmo prédio que você assistindo essa programação. Mas quando a palavra de Deus é aberta, ela nos unifica, ela nos une e parece que a mensagem foi dada especialmente para cada um de nós. Esse é um poder transformador e milagroso da palavra de Deus. Todas as vezes que ela é aberta, a gente sente que ela foi escrita para mim e para você. Então acredite, Deus tem uma mensagem essa noite para você e para mim. Então se você puder, amigo, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, nós estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos dá de ligarmos nosso computador, nossa TV e começarmos a separar um tempo para ouvir e assistir a Tua Palavra. Por favor, que ela faça a diferença mais uma vez na nossa vida. Que ela possa chegar lá no fundo do nosso coração e satisfazer as ansiedades mais intensas e profundas, os nossos medos escondidos, as nossas decepções, nossos traumas complexos. Que como um bálsamo a Tua Palavra consiga aliviar a nossa dor e nos mostrar luz, esperança. Que a nossa visão a respeito do futuro possa ser clarificada hoje. Quando a Tua Palavra for aberta agora, Senhor, nós queremos ter a certeza de que o Senhor permanecerá ao lado de cada um de nós, onde quer que estejamos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, a mensagem de hoje, ela é uma mensagem, como todas as semanas, bíblica, e ela vai falar um pouquinho a respeito de Jesus. Só que nós não vamos conhecer Jesus no Novo Testamento, conhecer Jesus um pouquinho no Antigo Testamento. Por isso, se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la no livro de Isaías, no capítulo 63. Isaías 63. Você sabe que Isaías foi o autor do livro que recebe o seu nome. E ele é conhecido também no mundo da teologia como o profeta messiânico, porque muitas de suas profecias apontavam Jesus Cristo. E o que acontece aqui a partir do primeiro verso do capítulo 63 é o que os teólogos chamam de teofania. Talvez possa parecer um pouco estranho isso para você, né? Teofania, o que é isso? É a manifestação sobrenatural de Deus. Então perceba, muitas vezes você orou na sua vida e Deus lhe respondeu. Isso é uma ação de Deus? É, mas não é uma teofania.
A teofania é quando ocorre algo sobrenatural. É quando a pessoa literalmente recebe de Deus um milagre, uma visão, um sonho muito claro e específico de Deus. E o que Isaías relata aqui é uma teofania. Deus dá uma visão a Isaías e Isaías descreve essa visão. Então, se você tem aí a sua Bíblia, você pode abri-la em Isaías 63:1, que começa dizendo assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com suas vestes tintas de escarlate? Veja, Deus dá uma visão a Isaías, mas Isaías não entende. E como não entende o que ele vê, ele faz uma pergunta. Ele diz: quem é este? Ele vê um ser vindo de Edom, de maneira bem específica da cidade de Bosra. Mas ele não entende quem é esse ser. E por isso ele pergunta: quem é esse homem que vem de Edom? Ora, se a gente vai começar a estudar esse texto, a gente precisa entender um pouquinho o contexto. Mesmo que você não tenha muita familiaridade com a Bíblia, eu vou clareando algumas coisas para você ir entendendo o contexto do que está acontecendo. A gente precisa lembrar quem eram os edomitas, os cidadãos que viviam lá em Edom. Os edomitas, eles eram primos diretos dos filhos de Israel. Os filhos de Israel, eles eram descendentes de Jacó, de Israel, e os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então eram primos. Porém, quando a gente começa a estudar a história do povo de Israel, você descobre uma coisa, que os edomitas, os primos do povo de Israel, foram talvez um dos principais inimigos durante toda a história, assim como os filisteus. Os edomitas não gostavam dos israelitas, e durante todo o período de vida do povo de Israel, os edomitas sempre ofereceram resistência ao povo de Israel. Basta lembrar quando o povo de Israel saiu do Egito, há um relato no livro de Êxodo, onde Moisés queria conduzir o povo através das terras dos edomitas, e os edomitas falaram não, porque eles sabiam que o exército do Egito estava atrás e eles queriam que o povo de Israel fosse despedaçado pelo exército do Egito. Os edomitas sempre foram os inimigos mais clássicos do povo de Deus em toda a história. Embora familiares, embora primos de uma mesma família, uma mesma linhagem, grandes inimigos. E Bosra era a capital de Edom. E os edomitas, eles só foram destruídos uma única vez, eles só foram vencidos em batalha uma única vez. Só que quando foram vencidos, foram dizimados. Eles tinham um sistema de segurança no seu processo geográfico, porque eles viviam e criavam suas cidades nas encrostas das montanhas. As casas literalmente eram cavernas, e nos vales, em todos os penhascos, eram ali que se constituía a nação de Israel. Dos edomitas. E nesse contexto, ninguém conseguia entrar e vencer os edomitas. Mas quando eles foram derrotados, eles foram literalmente dizimados. Bosra era a cidade mais bem protegida. E parece que Isaías começa agora a assistir, a ver, dentro dessa visão de Deus, ele começa a perceber que alguém esteve em Edom, na capital do inimigo, lá em Bosra, e que esse ser, a primeira parte do verso 1 que lemos, diz que as vestes estavam manchadas de escarlate, manchadas de vermelho. Ele não sabe quem é esse ser, e porque não sabe quem é esse ser, ele pergunta mais uma vez: quem é este vestido de esplendor que marcha na grandeza de sua força? Ora, veja, aqui um detalhe importante. O inimigo, ele vivia nas encostas das montanhas, ele vivia escondido, era poderoso, era forte, praticamente invencível. Israel nunca conseguiu derrotar Edom, mas o que a gente percebe ali? A gente percebeu que alguém foi até essa terra e ele marcha na grandeza de sua força. Vale a pena lembrar que todas as vezes que nós assistimos algum filme de guerra, algum documentário, o indivíduo, quando volta da guerra, ele volta acabado, ele volta cansado, volta sujo, ele volta esgotado, entregue, cheio de traumas e complexos. Mas o que aqui diz é que este ser, mesmo vindo da terra do inimigo, olha o que diz: ele marcha na grandeza de sua força. No esplendor da sua força ele marcha, mesmo vindo da terra do inimigo, mesmo guerreando contra o inimigo, esse ser que Isaías ainda não sabe quem é, ele marcha na grandeza e na plenitude de sua força. E aí então, no verso 2,
Não, ainda no finalzinho do verso 1 diz, esse ser declara, sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar. Tudo isso ainda no primeiro verso de Isaías 63. Veja como ninguém responde a Isaías. Parece que ninguém sabia que alguém tinha ido à terra do inimigo. Aparece aqui esse contexto. Sou eu que falo em retidão e poderoso para salvar. O que você que está em casa precisa lembrar e saber é que na mente hebraica ninguém era a não ser Deus. Na mente hebraica todos nós estamos alguma coisa. Então você não é mãe, você está mãe. Você não é um professor, você está um professor. Você não é um filho, você está filho. Na mente hebraica só existe um ser que é. Esse Deus, esse ser é Deus. Por isso, quando aqui se declara, sou eu, vinha à mente do profeta o tetragrama sagrado de Yahvé. E ele entendeu e compreendeu que, verdadeiramente, aquele que veio da terra do inimigo era o próprio Deus, era o seu Criador. E por isso ele conseguiu ir à terra do inimigo e ainda marchar na plenitude de sua força. Quando Isaías descobre que esse ser é Deus, algumas coisas começam a suscitar na mente de Isaías outras perguntas. Acompanhe comigo agora no verso 2. Diz, por que estão vermelhas as tuas vestes como os trajes daqueles que pisam no lagar? Isaías, então, depois de detectar que esse ser era o próprio Jesus, o próprio Deus, o próprio Cristo, o Messias que viria e que viria à terra do inimigo, ele não consegue entender, porque embora ele marche na plenitude da sua força, embora ele caminhe com força e com vigor, as roupas estão manchadas. E ele faz uma alusão, ele faz uma referência, as manchas estão salpicadas de vermelho, como daqueles que pisam uvas no lagar. E a gente precisa lembrar essa questão das uvas no lagar. O lagar era um espaço, muitas vezes, a maioria das vezes, feito de pedra, onde depois da colheita, da vindima, das uvas, toda a população ia trazendo aquilo que eles estavam colhendo e os lagares eram cheios de uva. Então, na festa da vindima, as pessoas entravam dentro do lagar e elas iam em um grande ritmo de alegria e de festividade, elas iam pisando as uvas, e ao pisar as uvas, e aquilo era uma atividade coletiva, muitas pessoas entravam no lagar, o lagar era um espaço bastante considerável, e elas pisavam as uvas no lagar, e aos poucos ia saindo o puro suco da vide. Era uma grande festa. Você pode imaginar no deserto a pessoa sedenta por água. Agora, no deserto, ela ter a oportunidade de beber um suco puro de uva fresco era talvez a bebida mais significativa e importante daquele contexto. Por isso que a nação entrava em festa, eram as festas da vindima. E quando as pessoas subiam e, obviamente, pisavam as uvas no lagar, as roupas ficavam salpicadas de vermelho. Agora, a pergunta é, por que as tuas vestes, mestre, estão salpicadas de vermelho como daqueles que pisam uvas no lagar? E aí então vem uma resposta, talvez uma resposta difícil e triste para você e para mim. Porque Jesus agora começa a conversar com Isaías. E depois que Isaías compreende que Cristo for à terra do inimigo e não entende por que as roupas estão manchadas de vermelho, Jesus olha para Isaías e explica no verso 3. Eu sozinho pisei no lagar, dos povos ninguém houve comigo. Pisei-os na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Eu sozinho pisei o lagar. Querido, essa atividade de pisar o lagar não era uma atividade de uma única pessoa. Era uma atividade coletiva, era uma festa coletiva. A cidade toda se envolvia. Era impossível um indivíduo sozinho passar ali o tempo que fosse e conseguir extrair suco na quantidade necessária para alegrar as pessoas. Por isso era necessário que muitas pessoas entrassem. E quando as pessoas cansavam de pisar o lagar, elas saíam e outras entravam. E assim elas iam extraindo o suco puro da vide. E agora Isaías se espanta, porque Jesus declara, eu sozinho pisei o lagar. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele viveu sozinho durante toda a sua vida.
Às vezes temos a impressão e temos a tendência a acreditar que Jesus Cristo só viveu o seu lagar ou só pisou o lagar na cruz do Calvário e no Getsêmani, mas não. Durante toda a vida de Jesus, ele viveu sozinho. Basta nós voltarmos ao Evangelho. Basta a gente voltar a ler, esperando apoio e apreço das pessoas em relação a Cristo. Jesus não era aceito na sua própria terra. Os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Até Maria, sua mãe, entra num processo de equívoco quando Jesus ainda era muito cedo, muito novo, quando ele tinha 12 anos, não entendendo as coisas de Jesus, não entendendo a hora de Jesus começar o seu ministério. Jesus Cristo era incompreendido desde a mais tenra idade. Faz algum tempo eu entrei em contato com um filme. Ele não está traduzido para o português, mas tem uma das cenas mais impactantes para mim da vida e da infância de Jesus. Obviamente isso provavelmente não aconteceu, mas a ideia consegue refletir exatamente isso que a Bíblia diz, Jesus pisando o lagar sozinho. Então a história do filme é Jesus pequeno, talvez com 11, 12 anos, e ele está caminhando pelas ruas de Nazaré, sozinho, como sempre sozinho, e de repente ele entra em uma viela e encontra ali um grupo de meninos batendo em um outro menino. Quando isso acontece, Jesus corre até o menino que está no chão e levanta o menino. E o menino tem a boca sangrando e o menino Jesus vai e passa a mão nos lábios do menino e milagrosamente não há mais nenhum ferimento. O menino se espanta, os agressores também, o menino agredido corre, foge e Jesus fica ali olhando com um olhar de amor único para os agressores. E sabe, o produtor do filme, o diretor, quem estava dirigindo as imagens daquele filme, faz com que o olhar de Jesus receba um close, assim, bem fechadinho. E o menino tem um olhar tão doce, tão meigo, que encanta qualquer telespectador. Só que na mesma cena, uma outra câmera pega o olhar dos garotos, cheios de raiva e ódio, e eles partem para cima do menino Jesus e começam a bater em Jesus. E você que está assistindo fica espantado, e Jesus cai no chão, os meninos param de bater, e Jesus se levanta. O diretor do filme coloca novamente o close bem fechado no olho de Cristo, o mesmo olhar de amor. Agora um pouco descabelado, um pouco sujo, mas os meninos têm o mesmo olhar de ódio e tornam a agredir Jesus, e tornam a bater no menino Jesus, e Jesus torna a cair. Só que quando Jesus se levanta agora, ele está com a boca sangrando, está ainda mais debilitado, mas ele tem o mesmo olhar. E os meninos com o mesmo olhar de ódio e raiva. E ocorre então pela terceira vez a cena, e você que está assistindo a cena começa a se revoltar, porque os meninos começam a bater em Jesus, Jesus cai e agora eles começam a chutar Jesus no chão. E Jesus, um menino de 10, 11 anos, 12 talvez, e eles chutam Jesus. E quando cansam de bater em Cristo, então o menino Jesus se levanta. E diferentemente daquele outro menino, ele não se autocura, ele simplesmente olha com amor. E pela primeira vez, então os meninos se constrangem e saem correndo. O que ninguém sabe, quem está assistindo o filme, que ninguém sabe, é que Maria, sua mãe, está vendo toda a cena. Nem Jesus sabe disso. E aí Jesus vai caminhando, lentamente, cabeça baixa, limpando a poeira, e de repente, quando ele ergue a cabecinha dele, ele vê Maria. E o menino Jesus corre até Maria e abraça Maria. E só então Jesus começa a chorar. As lágrimas de Cristo se misturam com as lágrimas de sua mãe. E Jesus chorando, com o rosto sujo, ele olha e pergunta: mãe, por que eu sou assim? Por que ninguém me entende? Por que eu sou tão diferente dos outros meninos? Eu não tenho amigos. Ninguém quer ser meu amigo. Por que eu vejo o mundo de outra maneira? Essa é a mais pura verdade, amigo. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele viveu sozinho, sem ninguém.
cercado pelas multidões que o apertavam, o comprimiam, quantas vezes teve que buscar um barco ali junto ao mar da Galileia para poder se afastar e ensinar, para poder se afastar e curar um pouco. Quantas vezes o relato bíblico no livro de Mateus diz que Jesus não podia entrar nas cidades porque ele não conseguia em função das multidões. As pessoas ao redor de Cristo, mas ainda assim ele sozinho. Você já se sentiu assim? Sozinho? Sem ninguém para encontrar-se com você e falar alguma coisa que trouxesse esperança ao seu coração? Há um pensamento que é como se Jesus estivesse dizendo para você agora. E eu queria que você entendesse assim, Jesus falando para você. Filhinhos, conheço as vossas dores, enfrentei vossas lutas, suportei vossas tentações. Conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhem para mim, diz Cristo, e vivam. O que Cristo mais quer hoje é entrar no seu lar e que você se sinta abraçado por Ele. Eu tenho uma coisa muito certa e séria comigo. Jesus Cristo foi sozinho para que nunca mais ninguém precisasse ser. Quando Jesus viveu a solidão, a tristeza, o isolamento, quando ele lançou mão da solitude para ter comunhão com o Pai, quando ele vivia os momentos de incompreensão, de ódio, de raiva, de ira das pessoas, Jesus viveu tudo isso por mim. Porque o que Cristo quer é que você não sofra. Talvez seja estranho para você entender o que eu vou dizer, mas todas as vezes que você sofre, Jesus também sofre. Você acha que Jesus Cristo veio a essa terra, morreu no meu e no seu lugar, e aí simplesmente agora foi tratar de outros assuntos, pronto, está resolvido, agora eu não amo mais, agora eu não estou perto, agora... Jesus Cristo disse, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E todos os dias inclui os piores dias da sua vida, os momentos de maior solidão, os momentos de maior dor, de maior tristeza, aqueles momentos de incompreensão, os momentos onde você foi traído, os momentos onde você se sentiu decepcionado, talvez até mesmo com Deus. Um momento de isolamento pessoal, onde você precisava estar sozinho para poder se reerguer. Jesus Cristo nunca deixou um único filho sozinho. Você que é pai, você que é mãe, me entende. Se você visse em qualquer momento, em qualquer estágio da vida do seu filho, ele sofrendo, você o deixaria só? Agora, se eu e você, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, se nós sofremos quando um filho sofre, você acha que Jesus não? Você acha que Jesus não entende a tua dor e Jesus não entende as lágrimas que hoje você derrama? Querido, Jesus Cristo viveu só para que nunca mais você se sentisse assim. Talvez a culpa esteja atormentando a sua vida. Talvez você olhe para o seu passado e sofra, reconhecendo tantos erros, tantos equívocos. Parece que não era você quem cometia aqueles pecados e hoje você colhe duramente as consequências de um passado alucinado e impensado que você viveu. Eu quero apresentar a você um Jesus que pisou um lagar sozinho, que veio à terra do inimigo, que sofreu, morreu no meu e no seu lugar, para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Você precisa lembrar que Paulo escreveu, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus Cristo na minha e na sua vida. O último texto que eu quero ler para você é Isaías 63, verso 5. Talvez seja o verso mais triste do capítulo 63, mas diz assim, é Jesus falando, olhei e não havia quem me ajudasse, espantei-me de não haver quem me sustivesse.
pelo que o meu braço me trouxe a salvação. Eu confesso a você que todas as vezes que eu leio esse verso eu me entristeço. Porque Jesus Cristo tinha a perspectiva, sabe do quê? A perspectiva de que alguém o ajudasse. Mas a Bíblia diz que não havia ninguém, absolutamente ninguém para lhe ajudar. Ele olhou, ele procurou, ele pediu no Getsemane para os seus amigos, para que eles ficassem acordados e velassem com ele. Mas por 3 vezes eles dormiram. Jesus Cristo viveu tudo só, pisou todo o lagar sozinho. E sabe o que foi extraído desse lagar? Não foi suco de uva, foi sangue. Um sangue precioso, um sangue que envolve a palavra mais linda que a gente pode imaginar: graça. Eu e você, o que temos? A gente não tem muita coisa. A gente não merece, na verdade, nada. Mas eu quero lembrar a você que todas as religiões do mundo, as pessoas, elas fazem parte do seu processo de salvação. Sabe, o cristianismo é a única religião onde você não precisa fazer nada. Onde tudo o que precisava ser feito já foi feito. E já faz 2000 anos. Você quer ser salvo das tuas dores, do teu sofrimento, da tua angústia, da tua culpa, dos teus pesares? Você quer ser salvo das crises familiares que você vive? Você precisa de uma intervenção divina. Sabe por que Jesus vai atender a sua oração? Não é porque você merece, não é porque eu mereço, mas é porque Ele oferece a única coisa que me faz ser um cristão. Ele me oferece a graça que eu não tenho compreensão plena, mas é um favor imerecido. Sem eu merecer, Ele resolveu me amar. Sem eu retribuir nada, Ele continua me amando. Mesmo quando eu me afasto dEle, mesmo quando eu peco, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu falho, Ele continua me amando. Ele continua me oferecendo salvação. E a graça é estranha, né? Porque a graça, ela caminha dentro da injustiça. Não é justo eu ser salvo. Não é justo, não é correto você ser salvo. O correto e o justo é eu e você colhermos tudo aquilo que nós plantamos. Mas sabe o que Deus faz? Deus diz assim: eu colho por você. Você plantou dor, sofrimento, angústia, morte, desespero, pecado, tristeza, angústia, decepção, traição. Tudo isso você plantou. Eu vou colher tudo por você. E quando eu beber e quando eu comer todos os frutos que você plantou, eu ofereço para você um outro fruto, o fruto da árvore da vida, para que você tenha salvação, para que você tenha esperança. A mensagem de hoje é tão simples, mas ela precisa ser internalizada por você e por mim. Jesus Cristo hoje quer olhar dentro dos teus olhos e Ele quer falar para você: filho, eu vou atender você, não porque você mereça, não porque você entende ser uma boa pessoa, porque você não é. Eu vou responder você, não porque você é uma vítima dos erros e dos pecados de outras pessoas. Eu vou responder você porque eu te amo. Porque tudo que eu passei sozinho na terra do inimigo, foi por você. Parece até um chavão, mas é verdade. A impressão que nós temos quando lemos a Bíblia é que se Jesus Cristo tivesse que passar por tudo isso de novo, Ele passaria. E se tivesse que passar tudo de novo, mais uma vez, Ele o faria. Se esse fosse o preço para salvar você e a mim. Isso é graça. E só pode oferecer graça aquele que entregou tudo por você
e por mim. Você não quer hoje descansar em Jesus? Você não precisa, nesse dia, dizer: Senhor, eu cansei de lutar, eu não aguento mais lutar. Para mim chegou no limite. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque senão eu não aguento mais. Esse é o meu limite, é o momento da minha desistência. Pode parecer frase de alguém fraco, frágil, débil, mas a Bíblia diz: quando eu me torno fraco, então é que eu sou forte. É a hora de você se apresentar frágil como é e como está o Senhor Jesus. E Ele que entrou na terra do inimigo e venceu a morte, e venceu o pecado, e venceu tudo por mim e por você, hoje, graciosamente, apresenta a você o dom mais precioso de todos, que é a graça. A Tatiana irá cantar agora, para que você tome a sua decisão. Enquanto ela cantar, ore a Deus, converse com Jesus e aceite a graça preciosa de Cristo na sua vida. E você nunca mais se sentirá sozinho, você nunca mais se sentirá culpado, porque Jesus libertará você de todos os erros do passado, de todos os pecados que você tem vivido e carregado. Jesus entrará no seu lar, mudará e transformará a sua família, e você voltará a ser feliz tanto quanto você sempre sonhou. Mas para isso, aceite: um dia um homem, um Deus, veio a essa terra, venceu por você e por mim, e hoje Ele diz: filho, aceite a minha salvação, ela é de graça. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte. Graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. Pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. A gente precisa confiar em Deus, confiar em Jesus.
na certeza de uma graça que excede a todo entendimento. Uma graça linda que alcança você onde quer que você esteja. Você sabe, eu não sei quem é você. Eu não sei quais os problemas que você tem passado. Mas aqui no Novo Tempo nós recebemos tanta gente, de todas as religiões, sofrendo, passando por dramas tão complexos, que a gente lê e não acredita. E a gente só ora dizendo: Senhor, atua na vida dessa pessoa, dá forças a ela. Ela precisa ter forças para passar o que ela está passando. E talvez você esteja nesse momento vivendo algum dos momentos mais difíceis de toda a sua vida. É hora de você acreditar. Você precisa crer em um Deus que ama, em um Deus que sofre junto com você. A lágrima que hoje você derrama é acompanhada por uma lágrima de Cristo. Nunca nenhuma lágrima caiu solitária. Jesus Cristo sempre chorou todas as vezes que eu chorei. Porque Jesus Cristo me tem por um filho amado, querido. E isso me dá a certeza de que Ele sempre vai estar comigo. Que a sua promessa irá sempre se cumprir na minha vida. Ele vai estar comigo, assim como Ele está com você agora. A única coisa que eu e você precisamos fazer é confiar. Confie. Deus, Ele nunca chega cedo e nunca se atrasa. Ele está sempre no tempo certo na minha e na sua vida. Por isso entregue, confie e tenha certeza de que Jesus cuidará de você. Eu espero que a mensagem da Palavra de Deus tenha mais uma vez feito diferença na sua vida. E agora nós vamos orar, clamar a Deus, pedir que Ele restaure a nossa vida, que Ele nos dê forças e que Ele nos dê coragem para vivermos tudo o que temos que passar na nossa vida. Ele sempre estará comigo e com você. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor sabe o quanto sofremos aqui nessa terra confusa, fria e escura. O Senhor sabe, ó Deus, quantas vezes o sofrimento tem arrombado a porta do nosso coração, da nossa casa e tem destruído a nós e as pessoas que nós amamos. Pai, o Senhor sabe a violência do pecado na nossa vida. Porque o Senhor viveu aqui nessa terra, foi tentado, em nada pecou. E o Senhor sabe a ira do inimigo de Deus, do teu inimigo. Por isso nós precisamos da tua proteção. Precisamos do teu cuidado nessa terra. Obrigado, Pai, pela tua graça. Ela é tão preciosa para nós, porque ela é a única certeza que temos da salvação. Jesus Cristo fez tudo por nós e nós passaremos a eternidade toda louvando e engrandecendo o teu nome, porque o Senhor nos resgatou e nos salvou. Agora, Deus, dá-nos a calma que precisamos. Dê-nos, Senhor, também a convicção de que o Senhor realizará a obra necessária em nossa vida no tempo adequado. Por isso entregamos a nossa vida em Tuas mãos, hoje e sempre. Amém.